Iniciando o nosso culto, como a gente faz todos os dias, nós iniciamos o culto com oração. Senhor, Pai eterno, Deus querido e maravilhoso, Deus cheio de compaixão, cheio de misericórdia. Ontem, eu vou contar isso depois. Continuar com a oração aqui. Tive uma lembrança muito triste ontem e eu não consegui definir muito, porque eu era muito pequeno, era muito criança, né? E essa lembrança vem meio deturpada na minha mente. Então, todas as vezes que eu falo da misericórdia de Deus, eu me lembro disso. E eu quero glorificar o Senhor pela tua bondade, pela tua excelente compaixão para com cada um de nós. Tem misericórdia mesmo através do Cristo Jesus de nós, Senhor. Nós somos necessitados do Senhor. Muitos ainda não descobriram isso, mas como nós somos carentes do Senhor nas nossas vidas. Aceita-nos nesta manhã como adoradores. Fala conosco, Senhor. Ajuda-nos a entendermos as coisas que este mundo está passando e as coisas que vamos passar ainda neste mundo. Livra-nos da mentira. Livra-nos, Senhor, dos mentirosos. E continua, Senhor, cuidando de nós, afastando de nós aqueles que querem derramar sangue. Esta é a minha oração no nome santo e poderoso do único pelo qual importa que sejamos salvos, a saber, Jesus Cristo. Amém. Eu estou vendo aqui pelo Facebook que tem uma pessoa que me é muito querida, mas ela sabe disso. Ela, a irmã dela, né? A Dalva e a Maria Luísa são muito queridas, mas queridas, olha, de longa data. Queridíssima Maria Luísa e a Dalva, que é a irmã dela. Espero que esteja tudo bem, que Deus continue cuidando de vocês. Vocês sabem que eu gosto dos seis à beça, né? Então, fiquei feliz de ver você aí, viu, Maria Luísa? E o que eu estava falando, que eu me lembrei ontem à noite, era umas 11h30, por aí eu fui para a cama, né? E estava me lembrando do meu falecido avô, lá no Taquaral. Nós morávamos, eu morei lá até os 25 anos, na rua Azarias de Melo, número 706. A casa está lá ainda. Acho que é uma escola de natação lá na casa hoje, tenho certeza. Bem atrás do supermercado Taquaral. E o meu avô, Salvador de Monte, tem até uma praça ali no Taquaral, ali, acho que na rua Ari Barroso, se eu não me engano, tem uma praça ali com o nome do meu avô. E eu estava me lembrando, meu avô teve muitos derrames, um atrás do outro,
E era uma casa muito grande, nós morávamos ali. E eu me lembro do meu avô na cama. Me lembrei disso ontem. Meu avô acamado, já bem velho, bem de idade, italianão, né? Bicho de goiaba, assim que nem eu. Eu sou como ele. E ele clamava a Deus pela morte, que ele queria morrer. Então ele pedia a Deus que Deus tivesse misericórdia dele e o matasse, o levasse embora. Porque os derrames foram paralisando partes do corpo dele. A própria fala dele já era muito difícil de se entender. Já era difícil porque ele misturava o italiano com o português, era uma salada. Enfim, e ele pedia que Deus tivesse misericórdia dele. E aí, lembrando disso, queridos e queridas, eu era muito menininho, eu devia ter o quê? Exagerar um pouco, 7 anos, não tinha mais do que isso. E eu me lembro de uma pessoa pedindo também a morte para Deus, mas essa pessoa xingava a Deus. Xingava nomes que não, né? E eu me lembrei disso ontem à noite, a hora que eu deitei, isso começou a me vir à mente. Eu me lembrei bem do meu avô, Salvador de Monte, e me lembrei desta pessoa xingando, pedindo compaixão, pedindo que Deus a levasse, e xingava a Deus, porque Deus não fazia aquilo no momento tão ruim na vida dessa pessoa. E me deu muita tristeza, né? Muita tristeza. Bom, é isso. Hoje eu quero trazer para vocês aqui um parecer da Bíblia sobre diversidade. É um termo muito comum nos dias de hoje, né? Está em voga. Se minha mãe tivesse viva, ela falaria assim para mim: é a última moda, diversidade. Né? Mas diversidade, eu quero dizer para vocês que diversidade nada mais é de variedade de pessoas dentro de um grupo. Isso é diversidade. As diferenças entre as pessoas é chamado de diversidade. Diferenças de cultura, diferença de sexo, masculino, feminino, diferenças de educação. E eu quero dizer para vocês que a diversidade, e não só dizer, mas mostro na Bíblia também, vou mostrar, que a diversidade foi uma ideia de Deus para o ser humano. Quem criou a diversidade, essas diferenças, foi o próprio Deus. Né? Só lendo a Bíblia a gente já vê diversidade. Deus criou uma variedade de vida. Existe a vida vegetal, existe a vida animal, né? E as pessoas também são diferentes umas das outras. A Maria Luísa, por exemplo, que está aí, ela é diferente da Dalva. A Dalva é diferente da Maria Luísa, elas são diferentes. Né?
Os meus filhos são diferentes de mim, fisicamente, e algumas diferenças, né, que todo ser humano tem um do outro. Por quê? Porque Deus não nos criou, não nos fez como robôs. Nós não somos clones, né? E Deus criou 2 gêneros diferentes. Não dá para abrir mão. A palavra diversidade, ela é usada erroneamente quando se acrescenta aí um terceiro, um quarto, ou sei lá quantos sexos. Deus criou 2 gêneros, homem e mulher. Isso está lá em Gênesis e está em Marcos, capítulo 10, versículo de número 6. Calma que eu vou explicar as coisas, tenha paciência. Está aqui, ó. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. 2 sexos só. A criação do homem e da mulher é a diversidade na forma mais básica. O sexo do homem é diferente do sexo da mulher, é óbvio. Mas se complementam, né? Tem uma música, uma letra, não sei se é do Roberto Carlos, que fala sobre o côncavo e o convexo. Está falando de homem e mulher, é claro, porque o côncavo e o convexo, essas 2 formas, se encaixam perfeitamente. Por causa disso que o homem e a mulher são sexos diferentes, mas são complementares. Deus criou a diversidade. Né? Quando Deus, lá na Torre de Babel, lá em Gênesis, capítulo 11, versículo 9, a humanidade estava toda junta. Toda num lugar só. Né? O que Deus fez? Desagrupou a humanidade. Com a Torre de Babel, Deus espalhou a humanidade pelo mundo todo. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Está lá em Gênesis 9:1. E quando Deus confunde as línguas, as pessoas que falavam a mesma língua ficaram juntas, as que falavam a outra língua se juntaram também e foram formando os grupos, e aí está a segunda grande diversidade, a terceira, na verdade, grande diversidade de Deus. Porque só podia trabalhar junto quem falasse a mesma língua. Como é que o sujeito ia trabalhar junto com uma pessoa que falava outra língua? Não ia conseguir. E aí a humanidade foi se espalhando pela terra. E as pessoas com a mesma língua ficaram agrupadas com as mesmas e foram se agrupando. E aí, com o tempo, foi surgindo as culturas, as etnias diferentes, que a gente chama de raça diferente, mas na verdade são etnias, porque raça é só a raça humana, né? Não existe outra raça. Então o certo é etnia. Foi mudando. As pessoas que foram morando num determinado lugar foram tendo um tipo de pele. As que foram morando em outros determinados lugares foram tendo os olhos mais rasgadinhos. E aí foi. Pessoas mais altas, mais baixas, de cabelo preto, de cabelo aloirado, tudo isso
foi se espalhando, os dialetos foram surgindo. Que são dialetos? São maneiras de falar, né, que saem de uma determinada língua, porque é regional, né? Por exemplo, não é um dialeto, mas para você entender, o mineiro tem uma maneira específica de falar, né? Tem um jeito de falar. O paulista tem outro jeito de falar. O paranaense tem outro jeito de falar. O gaúcho, o baiano tem outro jeito de falar. Entende? Isso não é dialeto ainda, mas é como se fosse uma maneira específica de falar. Então a gente entende que a diversidade faz parte do ser humano. E Deus, o Pai, o Criador, eu creio, né? Eu imagino isso, que ele se alegra nesta infinidade de diferenças que nós, criaturas, todos nós somos criaturas de Deus. E nós possuímos estas diferenças da diversidade, né? Se você for lá no livro do Apocalipse, você vai ver diversidade. Você vai ver lá, por exemplo, Apocalipse 7, 9, né? Toda nação, toda tribo, toda língua. A língua aí. Língua como idioma, tá vendo? Língua na Bíblia, se não for o órgão, é um idioma. Não adianta inventar. O que nós vamos fazendo enquanto vivos, né, é buscando cada dia da nossa vida ficarmos mais parecidos à imagem e semelhança do nosso Criador. E Deus se alegra no que Ele fez, porque Ele nos fez perfeitos. O que tira a perfeição do homem, eu estava, meu Deus, né? Eu estava ouvindo aí pessoas falando, e às vezes a gente não tem a liberdade de questionar a pessoa, não pode, né? Então, só ouve. O que corrompeu o ser humano? Deus não criou o homem para o homem morrer, nem para o homem ficar doente, nem para o homem ter câncer, tuberculose, lepra, AIDS. Não foi. Deus não criou ninguém para ter isso. Acontece que nós fomos um exemplo típico, irmãos e irmãs queridas em Cristo. Eu não sei se você já teve curiosidade. Eu sou extremamente curioso. Você já foi buscar qual a origem da AIDS? Que lá na África eles chamam de SIDA. Você sabia? Lá na África, Moçambique, aquela região, eles chamam de SIDA, AIDS. E muita gente contaminada. Vá ver se o aparecimento da AIDS não foi por causa do pecado humano. Como todas as outras doenças. Assim como o aparecimento de pessoas de um sexo que se veem, que se entendem como sendo do sexo oposto àquele que ela nasceu. Isso não foi Deus que criou, como eu ouvi essa pessoa falando, e infelizmente não tive oportunidade
de questionar dela, porque ela usou, por exemplo, um exemplo que ela colocou isso como doença, né? E eu queria perguntar, então, para você isso é doença? Mas eu não tive a oportunidade de perguntar, né? Então, não é o pecado que vai... Por que as pessoas têm câncer? Há 30 anos atrás, né, quando eu estava na escola, eu estudei junto com a Maria Luísa, se não me falha a memória, né? Acho que nós estudamos juntos. Posso estar enganado, mas acho que lá atrás, né? No ginásio, a gente estudou junto. E a gente não via pessoas morrendo de câncer. Era muito difícil, era uma coisa raríssima. Hoje não, hoje pessoas jovens têm câncer. Câncer aqui, câncer ali, câncer no seu. Isto tudo é provocado pelo pecado. Você pode sapatear, não concordar, é o pecado. O homem, eu como estudioso da matéria, o homem nunca pecou tanto. E olha que nós já tivemos atrocidades no mundo antigo. Atrocidades. O homem nunca pecou tanto em qualquer época da história da humanidade como ele vem pecando depois do final do século XIX para frente. O homem nunca pecou tanto. É por causa disso que aumenta isso, aquilo, doenças. Eu estava lendo agora de manhã aqui, num site altamente confiável, europeu, que existe uma possibilidade. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer, porque o site coloca como uma possibilidade que existe, de uma outra pandemia, que já tem gente morrendo por causa desse vírus e não sabem como é que vão tratar com isso. Se isso se espalhar. Essa pandemia que nós tivemos aí, o que provocou isso? Foi o homem que provocou. Não foi Deus. Então esse negócio de diversidade existe, foi criado por Deus, né? Só que vão acrescentando coisas ali dentro do termo diversidade. A Bíblia toda está cheia de diversidade. É isso que eu quero falar para você. Se você abrir aí em Efésios, Gálatas, né? Gálatas, capítulo 28, você vai ver a diversidade. Não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Está falando da salvação. Então, diversidade é coisa de Deus. Aí vem um homem, né, um sujeito lá, descobriu essa palavra. Descobriu não, a palavra que existe, que era usada diferente. E ele passou a usar isso, inserindo nesse grupo de pessoas, né, pessoas com problemas carnais. Carnais. E aí ficou. Isso pegou, deu certo. Agora, o que nós precisamos entender isso e entender profundamente, veja bem, eu vou ter que falar e explicar, viu, Walter? Porque senão vai dar uma outra impressão. Quando
está escrito aqui que não pode haver nem judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos nós somos um em Cristo. O Senhor está dizendo o quê? O que que ele diz aí? O que que Deus diz para nós aí? O que que ele nos ensina? Que não são as diferenças que vão definir, ou melhor, não são as diferenças que vão definir os filhos de Deus e as criaturas de Deus. Não são as diferenças. Quais as diferenças? Essas que nós citamos aqui, olha, né? O sujeito não é filho de Deus porque ele é judeu. Ele não é filho de Deus porque ele não é escravo. Não é isso. Não é porque ele é mulher ou porque ele é homem. Você vê que trata dos dois sexos criados por Deus aqui. Porque a pessoa vai ser filho de Deus quando ela se autodefine filho de Deus. E como é que ela se autodefine filho de Deus? É através do nosso Senhor Jesus Cristo. É assim, é simples. Porque Cristo veio para nos salvar. Se você não tem Cristo como seu Salvador, se você tem entidades como seu Salvador, ou como sua Salvadora, para você entender melhor, você já não se definiu como filho de Deus. E se você abrir sua Bíblia aí, e eu preciso explicar isso para que não fique nada muito no ar, né? Em João, capítulo 17, versículo 22, vai esclarecer muito isso. João 17, 22 diz assim, num trecho: sejam um como nós somos também. Nós temos que ser um em Deus, como Deus é um só, apesar de ele trabalhar na terra para salvar como Cristo, no mundo espiritual como o Espírito Santo, né? E na regência de todo esse universo como o único Deus que existe. É o 21, Edgar? Obrigado, então, desculpa. Sejam um como nós o somos. Deus é um. E nós não podemos criar uma diversidade que Deus não criou. E o que significa, então, esse ser um? Quando a gente nasce de novo, quando o cristão é nascido de novo em Cristo Jesus, nós somos uma nova criatura no próprio Cristo Jesus. As nossas diferenças carnais tornam-se secundárias. Quais as diferenças carnais? O lugar que você nasceu, se você é inglês ou se você é argentino, ou se você é brasileiro, ou se você é norueguês, tanto não importa isso. Se você é macho ou fêmea, tanto faz. Para a salvação, mas tem implicações em outras coisas. Se você é escravo ou se você é livre,
Tanto faz para a salvação, mas tem implicações em outras coisas. Mas em Cristo Jesus não há essa diferença. Você está entendendo isso? Porque a gente não pode deixar, a gente não pode se esquecer que nós estamos unidos em torno da centralidade da palavra de Deus. E a palavra de Deus primeiro diz o quê? Que Deus criou homem e mulher e disse, olha, vocês povoem a terra, encham a terra de homenzinhos e de mulherzinhas, que vão se transformar em homens e mulheres e vão fazer o mesmo que vocês fizeram. A gente não pode se esquecer disso. Não pode achar normal qualquer coisa fora disso. Porque não é. Então, independente do gênero, qual gênero? É masculino ou feminino? Esse é o gênero. Ah, mas podem inventar o que quiser. Estou falando biblicamente macho e fêmea. Tanto faz se é macho ou se é fêmea, tanto faz se é macho ou se é fêmea, tanto faz a cultura da pessoa, tanto faz se a pessoa, a etnia racial. Deus não faz esse tipo, é isso que quer dizer Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz diferença de pessoas. Em cima desse contexto aqui. Porque a Bíblia não se contradiz. Porque a Bíblia é a palavra final, é a autoridade final em todos os assuntos. Incluindo questões culturais e sociais. Acontece que as pessoas tentam usar o termo diversidade, que é divulgado na Bíblia aqui, a Bíblia. Deus nos fez a Terra, o universo, não há nada, uma coisa igual a outra no universo. Tudo tem diversidade. Mas a gente não pode usar a imoralidade para justificar a diversidade. Por quê? Vamos abrir a Bíblia aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Vamos abrir, para você entender. Porque se não houver uma boa explicação deste assunto, isso aqui vira... exatamente. Para Deus não existe pessoa VIP. Né? Parece que tem uma denominação aí, não sei aonde, que em Minas, não sei, que tem lá lugar VIP na igreja. Me parece que andaram cobrando até aí, não sei. Bom, enfim. Coríntios 6, 9. Cadê? Ou não sabeis que os justos não herdarão, nem sodomita, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então, quando a gente fala de diversidade na Bíblia, precisamos ter um cuidado extra, porque nos dias de hoje, né, as coisas estão difíceis.
A gente pode se alegrar. Eu me alegro, por exemplo. Eu creio que você também, né? Você não gosta? Eu não sou muito chegado, mas às vezes eu gosto. Às vezes. E de uma coisinha ou outra. Não é tudo também não. Porque comida crua, por exemplo, eu não gosto. Mas eu gosto da culinária. De uma maneira geral, eu gosto da culinária japonesa. Né? Mas não venha com coisa crua, não, que eu não gosto. Eu gosto. Isso aí é o quê? É cultura, é a culinária, é gostoso. Quem é que não gosta de uma boa macarronada, com aquele molho à bolonhesa? Eu gosto. Isso é cultura italiana. Não especificamente o macarrão, que é chinês, né? Mas o molho, não sei o quê, uma polenta. Eu gosto. Isso aqui é bacana, isso é diversidade. Não é? Isso a gente gosta, acha bom. Tem tantas outras coisas, né? Então, a gente não pode se esquecer. Porque, o Ronaldo, este termo homossexual, né? Hoje em dia ele é bem amplo, tá? E a sodomia vem de Sodoma, lá. Sodoma, cidade que foi destruída por Deus lá atrás, entendeu? E as informações que a gente tem, bíblicas e históricas, é que grande parte dos sodomitas tinham relação entre eles próprios, homens com homens, né? Então juntou-se este tema, este termo homossexual, mas na verdade homem que mantém relação com homem ou mulher que mantém relação com mulher, né? E outra, sodomita não é só isso, né? A sodomia inclui dor durante o sexo, agressividade, porque tem pessoas que têm prazer em sentir dor na relação sexual. Então a sodomia inclui tudo isso. E a homossexualidade acaba incluindo também uma porção de coisas, né? Porque os termos, com o passar do tempo, Ronaldo, eles vão sendo adaptados aos fatos que vão ocorrendo nesse tempo em que o termo é usado, tá? Você pode entender assim, simplesmente, eu diria até grosseiramente, sabendo que cada termo tem muita coisa envolvida ali, mas se você quiser entender homossexualidade como algo muito parecido com a sodomia, você pode, tá bom? Grosseiramente, mas você pode buscar as duas definições que você vai ver que tem mais coisas ali no meio, tá? Então, irmãos e irmãs, a gente precisa, nos dias de hoje, usando o termo diversidade, a gente precisa saber apreciar o valor das diferenças, né, entre os seres humanos. Não se esquecendo que o ser humano está aqui para ser salvo e para cada dia se aproximar mais da imagem e semelhança de Cristo. Quando você tem esse tipo de entendimento, você dificilmente vai praticar algo diferente daquilo que a Bíblia diz que o homem
e a mulher devem fazer. Tá certo? Djalma, sodomita vem de Sodoma, tá ok? Sodoma. As duas cidades destruídas por Deus foi Sodoma e Gomorra. São duas cidades. Então, sodomita vem de Sodoma, tá? Querido Deus, amado Pai, eu glorifico o Senhor, exalto o Senhor, porque é um assunto delicadíssimo de ser tratado, mas o Senhor, eu acho que o Senhor nos deu graça para que a gente pudesse abordar este assunto e não ser ofensivo, né? Ofensivo, na verdade, seria falar a verdade nua e crua. A gente não pode, porque a gente tem que respeitar, mas infelizmente não respeitam aquilo que a Bíblia diz. Mas o Senhor nos deu graça e eu estou à disposição de todos os irmãos, ou no particular ou no grupo, para responder qualquer questão sobre este assunto. Abençoa, Senhor, os meus irmãos e irmãs, abençoa o final de semana, abençoa a semana que está chegando e, se for da tua vontade, traga-nos de volta aqui na segunda-feira para adorar o Senhor em espírito e em verdade. Amém. No nome do Cristo Jesus.